Então, pessoal, nessa aula nós vamos estudar ângulos de um polígono. Antes de nós estudar ângulos de um polígono, vamos entender primeiro o que é um ângulo. Lembrar, né? Porque já estudamos em outras aulas sobre ângulos, então vamos lembrar aqui. Então, o que é um ângulo? Ângulo é a reunião de duas semi-retas que possuem uma origem em comum, chamada de vértice do ângulo. Essa origem comum é o ponto de encontro das duas semi-retas. Então, se eu tiver duas semi-retas, então entre essas semi-retas eu tenho um ângulo determinado. Então, observe aqui esse exemplo. Então, eu tenho aqui o segmento de reta OA e OB. Então, entre esse segmento eu tenho um ângulo. Tá? Então, essa abertura entre as duas semi-retas que eu chamo de ângulo. Nesse outro exemplo aqui, eu tenho dois segmentos de reta, OV e OS. Então, e esse é o ponto de encontro das duas retas, que é a origem do ângulo, que eu chamo de vértice do ângulo. E entre essas duas semi-retas eu tenho essa abertura, que é o ângulo, determinado por esses dois segmentos de reta. Quando o ângulo ele for reto, quando der para formar um ângulo reto, eu chamo ele de ângulo reto, pelo fato dos lados dele ser um segmentinho de reta. Então, sempre que esse segmento de reta determinar um ângulo nesse formato, por esse símbolozinho aqui, essas retinhas e um pontinho no meio, eu chamo de ângulo reto. Pronto, então nós lembramos o que é um ângulo, que é a reunião de dois segmentos de retas que possuem uma origem comum, esse pontinho, esse vértice, tá? Então, que é a origem do ângulo, que eu chamo o vértice do ângulo, e entre essas semi-retas que está determinado o ângulo. Muito bem, então ângulos de um polígono. Então eu coloquei aqui alguns exemplos de polígono, então vamos identificar os ângulos dele. Então nós sabemos que o ângulo é determinado por dois segmentos de reta. Então observe aqui. Então eu tenho aqui um vértice, então eu tenho dois segmentos de reta, então aqui eu tenho um ângulo. Observe que é um ângulo reto, né? Aqui eu tenho dois segmentos de reta, num ponto de origem, então aqui é um outro ângulo. Aqui eu tenho outro ângulo, aqui um ponto de origem, então mais um outro ângulo. Observe que esse ângulo não é um ângulo reto, pois não dá para fazer esse quadradinho no canto. Aqui eu tenho um outro ângulo, também não é um ângulo reto, observe que ele é mais aberto, né? Não dá para formar um quadradinho. Então, observe que nesse polígono nós temos 4 ângulos, e 2 ângulos sendo ângulos retos. É muito fácil identificar o ângulo. O ângulo sempre é formado por dois segmentos de reta. Então, a distância entre eles, o espaço entre eles é o ângulo. Então, aqui nós temos um ângulo, 2 ângulos, 3 ângulos, 4 ângulos. Então, nesse retângulo, nós temos 4 ângulos. E observe que todos eles são ângulos retos. O retângulo, todo retângulo, os seus ângulos são ângulos retos. Aqui nós temos o quadrado. O quadrado também é um polígono que tem todos os ângulos retos. Pronto, então sempre que dá para fazer esse quadradinho, então você chama de ângulo reto. Nós temos aqui o triângulo. Existem alguns modelos de triângulo, tem triângulos com ângulos retos e tem triângulos que não têm ângulos retos. Nesse caso aqui, observe que todos os seus ângulos não são ângulos retos. Aqui um ângulo, aqui outro, aqui outro. Todo triângulo ele tem 3 ângulos, por isso que o nome dele é triângulo. Ele tem 3 lados e 3 ângulos, por isso o seu nome de triângulos. São 3 ângulos e um interno. Então esse triângulo ele não tem ângulos retos. Observe que não dá para fazer esse desenho do quadrado no canto do polígono. Eu coloquei aqui um exemplo de triângulo que tem um ângulo reto. Então, nós temos aqui um triângulo e ele tem um ângulo reto. Observe aqui, ó, tá? Nesse ponto de origem A, então nós temos aqui um ângulo reto. E os demais ângulos deles não são ângulos retos. Pronto, então é muito fácil identificar os ângulos de um polígono, tá bom? Sempre o ângulozinho sempre fica entre as duas semi-retas. Sempre no pontinho, sempre tem um pontinho de origem que nós chamamos de vértice do ângulo. Ok? Então, depois desse assunto, ângulo de um polígono, na página
Na página 62, nós temos duas questões para resolver, para fixar o conteúdo, ângulos de um polígono. Na primeira questão diz o seguinte: sempre que traçamos um polígono, podemos observar nele alguns ângulos. Por exemplo, neste triângulo, cada ângulo está indicado com uma cor. Então, observe aqui é um triângulo. Então, ele pintou o ângulo, os segmentos de reta do ângulo. Então, essa aberturazinha aqui no canto é um ângulo. Aqui nós temos outro ângulo, tá? E aqui nós temos outro ângulo. Observe que esse ângulo aqui, ele é um ângulo reto, pois observe que dá para formar o quadradinho que simboliza o ângulo reto. A letra A: quantos ângulos esse triângulo tem? Então você vai contar, dizer se é 2 ângulos, se é 3, se é 4 e assim por diante. B: alguns deles é ângulo reto. Desses 3 triângulos, tem algum deles que é reto? Então você já sabe como é que é um ângulo reto, então identifique se tem ângulos, se algum deles é ângulo reto. Aí você vai responder sim ou não. Aí tem uma outra pergunta: qual é a cor dele? Aí você vai dizer qual é a cor, qual desses ângulos, tá, que está com essa cor, que é o ângulo reto. Use uma régua ou um esquadro, pode ser uma régua ou esquadro, e trace outro triângulo. Você vai fazer outro triângulo, mas que não tenha nenhum ângulo reto. Lembra aí do que eu expliquei anteriormente. Como você já sabe o que é um ângulo reto, tem até um exemplo que eu dei de um triângulo que não tem ângulos retos. Então você vai desenhar um triângulo nesse espaço que não tenha ângulos retos. Na segunda questão, observe esses polígonos. Nós temos o polígono A, B, C e D. Então, aí observando esses polígonos que está nessa malha quadriculada, aí você vai responder o que está pedindo. Indique as letras correspondentes. Os polígonos que são quadriláteros. Qual desses polígonos são quadriláteros? Se você não lembrar o que é quadrilátero, então você volta nos assuntos anteriores. Tá? Quadrilátero, lembrando que são polígonos que têm 4 lados, tá bom? A gente já estudou em outra aula, são polígonos que têm 4 lados. Aí você vai escrever as letras dos que foram polígono. Se o A for polígono, então você escreve o A e vai identificando que tem outros. O que não tem ângulo reto? Você vai identificar qual desses polígonos não tem ângulo reto. Aí você escreve a letrinha do polígono que não tem ângulo reto. O que tem só um ângulo reto? Tem um desses que só tem um ângulo reto. Então você vai dizer se é o A, se é o B, se é o C ou se é o D. O que tem exatamente 2 ângulos retos? Aí você vai dizer qual deles que tem 2 ângulos retos. O que tem mais de 2 ângulos retos? Aí identifica qual desses tem mais de 2 ângulos retos. O que tem todos os ângulos retos? Tem um que tem todos os ângulos retos. Qual deles? A B: quantos lados o polígono que não é quadrilátero tem? Lembrando, quadrilátero é um polígono que tem 4 lados. Tem um deles que tem mais de 4 lados. Se tiver mais de 4 lados, ele não é um quadrilátero. Quantos ângulos retos o quadrilátero B, que o quadrilátero B, tem? Aí você vai dizer se é 2 ângulos, se é 3 ângulos. E qual é o nome desse quadrilátero? Lembrando que tem o quadrado, que é um quadrilátero, tem um retângulo e tem outros polígonos que são quadriláteros. Então esse polígono, como é que é o nome dele? Será que é um quadrado, um retângulo? Então identifica o nome desse quadrilátero. Primeiro diga quantos ângulos retos ele tem e depois o nome dele. Então essas são as duas questões sobre o assunto da página 62 para você responder sobre ângulos no polígono.